O diácono da igreja, irmão Marcelo, nós vamos ler o texto escriturístico da pena do apóstolo Paulo, na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do 17º versículo. Leamos todos a uma só voz. Nisto, porém, que vou dizer-vos, louvar-vos-ei, nisto não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for. Deus abençoe a leitura da sua palavra feita aos nossos corações. Assentai-vos. Nós nos reunimos mensalmente, queridos irmãos, para recordarmos, para atualizarmos em nossa mente os acontecimentos na cruz do Calvário, que nos garantiram a salvação em Cristo Jesus. Depois da morte de Jesus, seu sepultamento, 3 dias no túmulo, Jesus ressuscitou. Essa é uma das maiores razões para glorificarmos a Deus, a bênção da ressurreição, a bênção da crucificação e a bênção da ressurreição. Todo cristianismo, toda cristandade deve ter bem viva na sua mente aqueles acontecimentos marcantes na cruz de Cristo. No Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículos, a partir do versículo 54, vamos ler versículo 51, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o seu espírito. Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo,
E tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Lê esse texto da palavra de Deus, se não tivermos muito cuidado, ele passa despercebido. Nós apenas lemos. E acontece que muitas vezes, quando lemos a palavra de Deus, quando acabamos de ler, nem lemos mais o que acabamos de ler. Sabe por quê? Porque nós não colocamos alma, nós não colocamos vibração, nós não colocamos emoção, nós não colocamos a dependência de Deus para tirarmos de cada sílaba, de cada palavra, aquilo que está encerrado neste texto tão precioso, que edifica tanto a nossa vida espiritual, que fortalece tanto a nossa fé. Mateus nos diz que, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o Espírito. Esse clamor de Deus sussurra nos meus ouvidos, deve sussurrar nos nossos ouvidos, deve se repetir nos nossos ouvidos diuturnamente. Era a hora da sua morte. Ele não estava morrendo de brincadeira, ele não estava morrendo por qualquer coisa, ele não estava morrendo por câncer, por doença nenhuma. O câncer de Jesus era eu, a doença de Jesus era eu, o sofrimento de Jesus é você. Tudo o que aconteceu com Jesus foi por minha causa, foi por sua causa. Ele clamou em grande voz, em alta voz. Depois de clamar, ele suspirou, isto é, ele morreu. E nós encontramos, meus prezados irmãos, quando rende o seu espírito, eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Dá para você imaginar esse acontecimento, dá para você pensar, se você estivesse ali, como é que você ia reagir? O véu do templo se rasgou em dois, dos céus à terra. Quando o véu do templo se rasgou, estava rasgado, estava colocado por terra, estava sepultado, meus irmãos, todos os nossos pecados. O templo de Jerusalém, ele tinha lugar santíssimo, santo dos santos. Ali só entrava um sacerdote escalado para aquele ano, uma vez só no ano. Quando Jesus morreu, o véu se rasgou. E os eruditos, os estudiosos da palavra de Deus, dizem que esta cortina que separava o santo dos santos era muito grossa, 20 centímetros de espessura, para simbolizar que ali ninguém podia entrar. Não adiantava forçar, só ia entrar aquele que estava escalado para aquela missão. Jesus está rasgando, o véu do templo se rasga de alto a baixo, dos céus e a terra, para que nós possamos reconhecer que isso aconteceu por causa dos meus pecados, por causa dos pecados da humanidade. E o texto ainda diz mais: além do véu do templo se rasgar dos céus à terra, isto é, de alto a baixo, também a terra tremeu. Eu estive há poucos dias nos Estados Unidos e visitei uma região lá, porque houve um furacão ali na região da Flórida, e tinha um lugar lá que era realmente arrasado. A calçada saiu do lugar, levantou tudo. O furacão é a força do vento. O vento é tão forte que até a calçada, toda a calçada, se arrebentou. A grama suspendeu, ficou aquele buraco ali, que ainda não tinha tido tempo nem de restaurar, de recuperar. A força do vento que acontece nos dias de hoje, mas imagina, meus prezados irmãos, a terra tremeu. Já tiveram algum lugar, já ouviram dizer, a terra tremeu em tal lugar assim, você vê a terra se movimentando,
os edifícios balançando, e que terror, que coisa horrível, que medo que nós vivemos. Se experimentamos, graças a Deus a nossa região não experimenta essas situações, mas a terra tremeu quando Jesus entregou o seu Espírito. E a Bíblia diz que os mortos ressuscitaram. Os mortos ressuscitaram, aqueles que estavam mortos, aqueles santos, não todos, santos que estavam mortos, ressuscitaram. Eu creio na Bíblia, é o que a Bíblia diz. Eu creio literalmente na Bíblia. Eu creio palavra por palavra na Bíblia, sílabo por sílabo na Bíblia. Mas eu fico imaginando que tudo isso por minha causa, tudo isso por sua causa, tudo isso por nossa causa. Meu querido irmão, justifica, vale a pena nós deixarmos tudo, todos os prazeres, todos os interesses carnais, materiais, que possam nos empurrar para grandes realizações, devemos deixar de segundo plano, porque Deus, Jesus Cristo, merece isso de mim, merece de você. Ele fez pela sua igreja, ele entregou à igreja a missão de representá-lo. Ele entregou à igreja a missão de evangelizar o mundo inteiro, ide por todo o mundo, fazer discípulos em todas as nações, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E é para eu ir mesmo, e vale a pena eu ir, eu devo ir, porque ele merece de mim isso. Eu não vou para ser abençoado, não, eu vou porque ele merece que eu vá. Vamos domingo que vem levantar o nosso alvo de missões nacionais. Eu vou dar meu alvo de missões o maior que eu possa dar, não para ninguém entender que a primeira igreja de Nova Iguaçu é que mais contribui. Eu vou dar o máximo que eu posso dar, porque Jesus merece que eu dê. Por isso, o que me motiva é o merecimento de Jesus, muito mais do que a necessidade social, muito mais do que a necessidade de sustentar quem quer que seja. É porque Jesus mandou, e se Jesus mandou é para eu fazer. E o que Jesus quer é que nós sejamos obedientes. Que Jesus quer que nós sejamos crentes autênticos. Porque quando ele morreu, a natureza se manifestou. O véu do templo, de alto a baixo, se rasgou em dois. Não havia mais separação, não havia mais problema. Só não abre o coração quem não quer. Não há barreira social, não há barreira política, não há barreira cultural, não há barreira de nações, não há barreira de línguas, não há barreira de culturas, não há barreira nenhuma que possa me impedir, eu e qualquer outra pessoa, de qualquer natureza, qualquer que seja as suas raízes, qualquer que seja a sua formação, qualquer que seja a sua cultura, não há nenhuma barreira que me impede de fazer daquele irmão meu irmão. Meu irmão, porque eu e ele somos filhos do mesmo Pai, somos filhos de Deus. É isso que Jesus quer de mim. Agora, a nossa campanha da construção de edifício de educação religiosa, qual é o tema? Eu sou? Vamos falar? Eu sou? Isso não é tema, meus irmãos, não é slogan para construção de um edifício, não. Eu sou a igreja, isso é verdade. Eu sou a igreja. Construindo ou não, sendo dessa igreja ou de outra, eu sou a igreja. Nós precisamos entender, eu sou a igreja. Rosevaldo é a igreja. Ivan é a igreja. Nós somos a igreja. E foi a nós que Jesus cometeu essa missão. Ide pregar o Evangelho. Mas antes de pregar o Evangelho, e mais do que pregar o Evangelho, eu preciso viver o Evangelho. É isso que Jesus espera de mim. O véu do templo se rasgou, a terra tremeu, os mortos se levantaram, tanta coisa aconteceu. Eu leio isso, meus irmãos, se eu ler isso friamente, não vai fazer diferença na minha vida. Mas se eu faço essa leitura com devoção, se eu faço essa leitura com
espírito de culto, se eu faço essa leitura com espírito de adoração, eu me reporto a 2000 anos atrás. Eu me reporto àquele acontecimento ali em Jerusalém. É como se eu estivesse ali, vivendo diretamente, acompanhando, presenciando tudo que estava acontecendo com Jesus. Aqueles que acompanharam, tiveram o privilégio de acompanhar o ministério de Jesus, não eram mais importantes do que eu, nem do que você. Não, senhores, não eram. Porque Jesus, através da sua experiência na cruz, Jesus, através da sua ressurreição, ele dá-nos a oportunidade de vivermos aquilo que aqueles discípulos viveram. Ele dá-nos a oportunidade de viver aquilo que aquele povo viveu. Porque se nós negamos a Jesus, se nós entristecemos a Jesus, se nós pecamos conscientemente contra Jesus, nós estamos sendo não a Maria Madalena, não o Tiago, não o João, não o Pedro, mas nós estamos sendo aqueles soldados que esbofetearam Jesus, que prenderam-no na cruz, que colocaram o prego nas suas mãos. Nós estamos fazendo o que os soldados romanos fizeram. Quando nós pecamos, quando nós nos afastamos da presença de Deus, nós estamos sendo exatamente o que aqueles soldados romanos fizeram. Mas eu não quero ser como soldados romanos. Eu quero ser como aqueles crentes que acompanharam, sofrendo a morte de Jesus. Ainda que seja necessário, ainda que cobrem de mim sofrimento, tudo que eu sofrer, não tem a comparação, nenhum milímetro de comparação com aquilo que Jesus sofreu por mim, aquilo que Jesus sofreu por você, aquilo que Jesus sofreu pela sua igreja. E o que ele espera de mim é que eu dê tudo de mim para ser um crente segundo a sua vontade, para que eu lhe obedeça, para que ele cumpra, para que eu cumpra os seus mandamentos, para que eu ande nos caminhos que ele andou. Não é ir lá em Jerusalém, andar onde ele andou, é com o nível de vida espiritual que ele caminhou. Espera de mim, ele espera de você, ele espera da igreja que nós façamos assim. E se fizermos assim, nós estamos realmente fazendo o que o apóstolo Paulo, com a sua pena tão inspirada, disse: anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Meus irmãos, é até que ele venha, não é enquanto eu sou jovem, só não. Eu posso ser velhinho, já cansado, mas o povo vai olhar para mim: aquele é um homem de Deus, aquela é uma mulher de Deus. Aquele sempre se preocupou em andar nos caminhos de Deus, aquele se preocupou sempre em fazer a vontade de Deus. Eu não estou dizendo eu, não, estou dizendo dos irmãos, a igreja, todos nós. E ele nos dá essa possibilidade, porque ele não manda que nós façamos mais do que nós possamos fazer. Ele nos garante a vitória, ele nos garante a alegria, mesmo em meio às circunstâncias mais adversas. Mesmo em meio a experiências mais difíceis, Deus segura o seu servo e o capacita para realizar grandes obras nas suas mãos e na sua obra. Que nós não sejamos outra coisa senão um instrumento nas mãos de Deus, para que a mensagem da cruz de Cristo seja levada a todos os quadrantes da nossa pátria. Nós temos uma chance de ouro. Domingo que vem, nós vamos consagrar a nossa oferta. Meus irmãos, que o irmão consagre o melhor que você tem. Ah, pastor, estou desempregado. Ah, pastor, o governo não está me pagando. Esquece tudo isso. Pergunta a Deus: quanto é que eu posso dar? Quanto é que tu queres que eu dê? E você vai fazer isso com alegria, deixando de lado as circunstâncias, deixando de lado as dificuldades, deixando de lado tudo que você está fazendo, movido pela fé.
E é a fé, a palavra mais importante da teologia cristã. Nós somos impulsionados pela fé, nós vivemos pela fé. E quanto maior a nossa fé, mais alegria nós experimentamos no trabalho de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos convidar os diáconos para se posicionar, já estão autorizados a de imediato fazer a